do sertão ao mar, da nascente ao deságue. O Rio São Francisco se transforma por cada lugar que passa e transforma a vida de quem passa por ele. Suas águas se renovam por toda a sua trajetória e ele cresce um pouco mais em cada encontro do seu curso. O velho Chico conta a nossa história. E assim, inspirados e motivados pelas mudanças, decidimos evoluir mais uma vez. Agora, a Faculdade 7 de Setembro é o Centro Universitário do Rio São Francisco. Ou melhor, a Unirios. Um lugar preparado para você que está sempre em transformação. Unirios. Nosso futuro começa agora. Bom, pessoal, boa noite. Quem estiver por aqui, me dá um oi. Hoje nós vamos discutir um tema que no direito tributário é um dos mais palpitantes, principalmente no direito tributário municipal. Nós vamos discutir a concessão de benefícios fiscais. Não apenas a isenção, mas a concessão de benefícios fiscais em sentido mais amplo, né? Principalmente naquilo que tange o momento atual, que é um momento de crise sanitária. Crise sanitária essa decorrente da pandemia de Covid-19. Vamos discutir, então, as questões técnicas da concessão de isenções e outros benefícios fiscais, só que nós vamos discutir isso a partir do prisma prático. Eu vou contar histórias para vocês de situações práticas, de propostas de projetos de lei, que alguns foram combatidos e outros foram exaltados, evidentemente. A grande maioria foi de projetos de lei combatidos, mas projetos de lei que tinham como objetivo desonerações fiscais. Então, nós vamos discutir quais situações as desonerações fiscais podem ser implementadas, em que condições isso não é possível, em que condições uma desoneração cai em inconstitucionalidade e quais são os requisitos de constitucionalidade e de legalidade. Eu espero que vocês gostem da minha exposição. Vou pedir para o Edu já colocar aí o meu slide para a gente começar a discutir, tá bom? O nome que eu dei para o tema de hoje é desonerações tributárias, enquanto forma de incentivo econômico e enfrentamento da crise sanitária. Mas o objetivo hoje é discutir realmente, tecnicamente, o que é uma isenção e que outras formas são possíveis de se desonerar a população no âmbito tributário. Tá? Então, eu começo lembrando para vocês o que é que diz o artigo 111 do CTN, para que nós possamos dar entrada no tema. Olha, o artigo 111 do CTN, ele diz aqui, olha, que deve ser interpretado sempre literalmente a legislação tributária que disponha sobre. Professor, faz um favor para mim, resume esses 3 itens. Se eu tiver que resumir esses 3 itens, eu vou resumir esses 3 itens como desoneração tributária, suspensão e exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações acessórias. Então, aqui nos itens 1 e 2, nós temos o quê? Nós temos a desoneração da obrigação tributária principal. Que é a obrigação tributária principal? Aquela obrigação de pagar. Quando eu falo no IPTU, por exemplo, qual é a obrigação tributária principal do IPTU? É a obrigação de ir lá e dar o dinheiro referente a 1º de janeiro de cada ano. É evidente que você não paga no dia 1º de janeiro de cada ano. Você tem o fato gerador em 1º de janeiro, aí depois disso surge a obrigação tributária, que é convertida em crédito tributário. Essa conversão em crédito tributário se chama lançamento. Isso é uma atividade privativa da administração
tributária e surge, então, o crédito tributário, que espera-se que seja extinto, preferencialmente por meio do pagamento, que é a forma de extinção do crédito tributário que nós, do fisco, sempre almejamos. Tá? Eu não falei, mas eu sou auditor fiscal do município de São Paulo, e atualmente eu sou um dos auditores que analisa os projetos de lei que vêm da Câmara. Então é por isso que eu vou ter toda essa história aqui para contar para vocês. Tá? Mas vamos lá. O que é a suspensão do crédito tributário? A suspensão do crédito tributário é aquela forma de alteração do crédito tributário que faça com que o prazo seja postergado, com que o prazo seja diferido. Tá? A exclusão do crédito tributário, diferente da suspensão, a suspensão considera que o crédito existe, considera que o crédito foi lançado. A exclusão já é uma causa de afastamento do crédito tributário por completo. Na suspensão, você tem um diferimento, você tem uma demora, você tem um tempo a mais para pagar, e na exclusão, simplesmente, você afasta o pagamento. Nós temos, no Brasil, são duas formas de exclusão do crédito tributário. A isenção e a anistia. A anistia, em si, ela é simplesmente a retirada ou a diminuição da parte punitiva, da multa punitiva. É a anistia. E aí, olha que interessante, o CTN vem e repete a isenção aqui. Mas por que repete, professor? Porque a isenção já é uma forma de exclusão do crédito tributário. A lei que fale sobre isenção, ou que outorgue isenção, tem que ser sempre analisado literalmente. E esse literalmente aqui, a nossa interpretação, a interpretação é de que é também uma interpretação restritiva, tá? Então, a gente interpreta literalmente e restritivamente, por consequência, qualquer lei que fale de isenção. E quando a gente fala também da dispensa de cumprimento de obrigações acessórias, também a gente vai interpretar literalmente e restritivamente, tá certo? Bom, estamos falando em isenção, estamos falando em benefícios fiscais. O benefício fiscal, ele recai na pessoa de quem? Na pessoa do tributo. Quem é o tributo? O tributo, bom, antes de tudo, vamos ver a definição do CTN. O tributo é uma prestação compulsória. É pecuniária, tudo bem, mas o que eu quero mostrar para vocês é que é uma prestação compulsória, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Por que eu quis lembrar para vocês que ele é uma prestação compulsória? Porque ele realmente gera uma dívida, e é uma dívida inscrita. É uma dívida que a gente inscreve em dívida ativa para que possa ser cobrado. Para quem não entende muito bem o que é inscrição em dívida ativa, eu vou dar uma palhinha aqui. Quando alguém deve alguma coisa para a Fazenda Pública, a Fazenda Pública ela precisa tirar uma certidão, ela precisa gerar uma certidão dessa dívida. E essa certidão, ela goza de uma presunção relativa de certeza. Então, é a partir dessa decisão que se pode iniciar uma execução fiscal. Então, o tributo é uma dívida que pode ser inscrita para que se retire uma certidão com uma certeza relativa em relação a essa certidão, para que o juiz simplesmente permita uma ação de execução antes de uma ação de conhecimento, sem uma ação de conhecimento. A afirmação do fisco, ela goza da presunção de certeza e de liquidez, tá bom? Vamos em frente. Pessoal, quais são os 3 objetivos básicos da tributação? Bom, o primeiro é o objetivo fiscal, que é a arrecadação. O segundo objetivo é aquele objetivo extrafiscal, que é aquele objetivo de fazer com que haja algum comportamento na sociedade diferente. E o comportamento parafiscal, o objetivo parafiscal, é aquele objetivo de gerar arrecadação para algum ente paraestatal. Por exemplo, a OAB. O que a OAB faz? Ela cobra um valor todo ano e esse valor é utilizado
para a sua própria manutenção. Aqui nós estamos justamente no âmbito do objetivo fiscal da tributação, que é o objetivo de dinheiro, de colocar dinheiro em caixa. Bom, e agora nós vamos conversar sobre os tipos de desonerações. Onde é que você encontra no direito tributário o incentivo fiscal? Vamos lá. E não só isso, eu quero falar com vocês os tipos de desoneração que são propostas, o que elas são e quais são os problemas que elas causam, tá bom? Vamos lá, o que eu tenho visto muito vereador propõe isenção relativa a fato gerador passado. Agora, nesse período de pandemia, foi o que eu mais vi, né? Por isso que eu coloquei logo em primeiro lugar. O que o vereador fez? Ele foi lá, mês de março, e tenta propor uma isenção de IPTU. A primeira informação que a gente dá na manifestação é, olha, se for concedida uma isenção de IPTU, essa isenção vai valer a partir de 1º de janeiro de 2021. Isso nós estávamos em 2020. Se eu implemento hoje uma isenção de IPTU, o primeiro exercício no qual a isenção de IPTU vai valer é o exercício de 2022. Porque a gente precisa lembrar o seguinte, que o tributo, ele tem, dentre os seus aspectos, ele tem um aspecto que é um aspecto temporal. Qual é o aspecto temporal, por exemplo, do ITBI? É o momento da transmissão de um bem imóvel inter vivos para ato oneroso. Qual é o aspecto temporal do ISS? É o momento da prestação de serviço. Qual é o aspecto temporal do IPTU? É 1º de janeiro de cada ano, desde que você seja proprietário de um imóvel. Claro que alguém vai me dizer assim, professor, existem aqueles fatos geradores complementares. Existem, em alguns municípios existem. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem um fato gerador complementar que pode aumentar ou pode diminuir o valor do IPTU. Em que situação isso ocorre? Principalmente quando ocorre atualização de cadastro. Claro que eu estou falando aqui de uma forma mais genérica, não é assim que está escrito na lei. Então, imagina, por exemplo, que eu tenha um terreno. Eu tenho um terreno e estou construindo. Aí, no mês de maio, eu terminei a construção, eu peço meu habite-se, e com o pedido do habite-se, ocorre uma modificação no meu cadastro imobiliário. Era um imóvel, era um terreno, que passa a ser considerado um imóvel construído, logo o valor venal aumenta. Ainda que a alíquota caia, o valor venal aumenta. A gente tem que lembrar que as alíquotas de imóveis construídos são menores do que as alíquotas de imóveis não construídos. Tá? Bom, então aí sim eu tenho um fato gerador complementar que é proporcional ao resto do ano e referente à diferença de IPTU incidente. Tá? Bom, o que eu quero lembrar para vocês? Que quando você institui uma isenção de IPTU, ela vai valer o exercício seguinte. E essa é a principal questão que a gente encontra, principalmente aqui em São Paulo, em relação aos projetos de lei que são apresentados principalmente nessa situação atual de crise sanitária. Houve uma emergência, houve uma situação muito grave e houve inúmeras propostas de concessão de IPTU relativo a fatos geradores passados. Então, eu acho que agora ninguém tem dúvida disso, que é uma situação completamente impossível. Tá? Eu coloquei aqui, olha, anistia, moratória e parcelamento, todos bem próximos, e não foi à toa. Antes eu vou falar de moratória e parcelamento, tá? Antes de colocar anistia na conversa. Por quê? Porque a moratória é a irmã gêmea do parcelamento. Já tem 13 comentários aqui, eu não li nenhum ainda. Opa, o pessoal está me falando oi aqui, Maragogipe, Joyce Bento está aqui, Leonardo Ribeiro, Adriana Almeida, Vanusa Moraes, Valdecir, Maria Lúcia. Oi, pessoal, legal, que bom que vocês me deram um oi.
Mas vamos em frente, olha só. A moratória e o parcelamento, eles são irmãos gêmeos uns dos outros. Professor, mas por que a moratória é irmã gêmea do parcelamento? Porque o parcelamento nada mais é do que um conjunto de moratórias. Imagina que eu te deva 10 mil. Eu te falo, olha, eu não tenho como te pagar 10 mil, mas eu tenho R$1.000 agora, tenho mais R$1.000 no mês que vem, mais R$1.000 no mês que vem, mais R$1.000 no mês que vem. Então, eu estou te pagando 1/10, então é 1/10 de pagamento, mais 9 moratórias. Isso é um parcelamento. O parcelamento, então, ele é um conjunto de moratórias. E para quem não sabe o que é uma moratória, nada mais é do que aquela situação em que o fisco concede ao devedor um prazo maior. Então, você está devendo, eu te concedo um prazo maior. Mas se eu te conceder prazos maiores para cada uma das fatias do seu pagamento, então eu tenho um parcelamento. É a mesma coisa. Parcelamento e moratória, então, tem a mesma raiz técnica e de pensamento. Tá? O que é uma remissão, antes de nós falarmos de anistia? Remissão, pessoal, é um perdão da dívida. Eu até gosto de brincar com os meus alunos, quando eles dizem que eles não conseguem diferenciar remissão com cedilha de remissão com 2 S's, que a remissão com cedilha, na verdade, ela é o resgate de alguma coisa. Você está perdendo um bem, você vai lá e resgata esse bem, é uma remissão com cedilha. A remissão com 2 S's, ela tem o significado de perdão. Como é que você vai decorar isso, se você precisar decorar, se não for claro para você? Você vai lembrar que remissão com 2 S's é igual missa. Missa também tem 2 S's. Missa é algo religioso, lembra perdão, tá? Então, se o município concede uma remissão com 2 S's, ela está perdoando o tributo e está perdoando dentro do valor principal. Imagina o seguinte, eu estou devedor do IPTU. O meu IPTU é de R$1.000. Se eu recebi uma remissão, significa que eu vou pagar menos do que R$1.000 ou não vou pagar nada. Quer dizer, ocorreu o fato gerador, houve o lançamento, eu sou devedor e recebi uma remissão, motivo pelo qual eu não vou pagar aquele IPTU. E eu não vou pagar por quê? Porque a remissão é uma forma de extinção do crédito tributário. Então, nós temos aqui na remissão uma forma de extinção do crédito tributário. E quando eu falo em moratória e parcelamento, eu tenho, na verdade, formas de suspensão do crédito tributário. Professor, e a anistia? A anistia é uma forma de exclusão do crédito tributário. A anistia, então, é uma forma de exclusão do crédito tributário. Mas é uma forma de exclusão do crédito tributário, gente, que só vai englobar aquilo que é acréscimo punitivo, tá? É aquilo que se refere à multa. A anistia, então, ela é a retirada da parte relativa à multa, tá bom? Vamos em frente. Quando você fala, pessoal, em qualquer tipo de benefício fiscal, a gente tem que ter alguns critérios, tá? Alguns critérios muito claros, né? O primeiro critério é o da isonomia. Eu não vou gastar a isonomia aqui, porque eu tenho um slide próprio para ele. Então, daqui a pouco a gente fala de isonomia. Além disso, uma proposta de exoneração fiscal, ela tem que guardar uma coerência jurídico-tributária. Tá? Eu até escrevi aqui para vocês. O ingressante de um parcelamento, por exemplo, não deve pagar mais do que quem cumpriu tempestivamente as suas obrigações. Esse aqui é um exemplo de uma situação em que eu vi que não havia coerência jurídico-tributária. Foi logo que eu me tornei auditor fiscal. O que aconteceu? Eu entrei e tinha acabado de iniciar um PPI. O que é um PPI? Um PPI é um parcelamento incentivado. É um programa de parcelamento incentivado. É um parcelamento que tem acumulado nesse parcelamento anistia. Muita anistia. E aí o que ocorre? Muitas vezes, aquele que deixou de pagar, você vai dizer, professor, a anistia não é total, ainda tem uma certa multa. Tudo bem, mas num período de juro alto, você pode chegar ao cúmulo de ter valido a pena a pessoa deixar de pagar o tributo à vista
para depois pagar no parcelamento com anistia. Então, uma proposta, por exemplo, de um parcelamento que permita que o parcelador, quer dizer, que o devedor que parcela, leve vantagem sobre aquele que pagou à vista, é uma proposta incoerente no âmbito jurídico tributário. Tá? Por exemplo, uma outra proposta que é incoerente no âmbito jurídico tributário, que é aprovada em vários lugares e que existe em formato de lei em vários lugares. É a lei que não se coaduna com o próprio fato gerador. Por exemplo, é aquela lei que se refere ainda falando de IPTU, que se refere, por exemplo, a quem ocupa o imóvel. Por exemplo, outro dia, eu analisei um projeto de lei, não vou falar que é o vereador, evidentemente, se ele ouvir, ele vai saber que eu estou falando do projeto dele, que ele queria dar isenções para as microcervejarias. Ele queria dar isenção de IPTU para os imóveis onde funcionam microcervejarias. Primeiro, o IPTU é o imposto que incide sobre a propriedade de bens imóveis. Ele não está nem falando que é o imóvel pertencente às microcervejarias. Ele está dizendo que é o imóvel onde funcionam microcervejarias. Então, você já não tem aí o princípio da operalidade. O que é o princípio da operalidade? O princípio da operalidade diz que qualquer lei ela deve ser operável, ela deve ser construível, ela deve ser fácil de se aplicar. Agora, como que eu concedo ou administra uma isenção para os imóveis onde funcionam microcervejarias? Ou como um outro projeto de lei que a gente teve aí há pouco tempo, um imóvel onde funcionam abrigos de idosos. Ora, quando eu falo de um abrigo de idoso, o imóvel não necessariamente pertence ao abrigo de idoso. Como que eu vou controlar onde é que funciona um abrigo de idoso? Falando da questão, do exemplo que eu dei da microcervejaria, e voltando aqui um pouquinho falando de isonomia, deixa eu ver onde é que está o slide da isonomia. A gente já fala disso. O que é o princípio da isonomia? O princípio da isonomia, que também é chamado de igualdade material, ele prevê oportunidades semelhantes para quem está em condições semelhantes. E no direito tributário, ele está aqui no inciso 2º. Veja que o princípio da isonomia ele aparece em todos os âmbitos do direito. No direito tributário, ele está no 150, inciso 2º da Constituição, que fala que é vedado, estamos falando de municípios, é vedado aos municípios, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, olha só, pessoal, falando de isonomia, naquela situação, naquela proposta que foi dada dessas microcervejarias. Quer dizer, o objetivo do projeto de lei era conceder isenção para os imóveis, isenção de IPTU para os imóveis onde funcionam microcervejarias. Onde é que está a isonomia disso na medida em que do lado eu tenho, por exemplo, um imóvel onde funciona uma farmácia? Por que a microcervejaria, estando nas mesmas condições de uma farmácia, ela é merecedora de uma isenção e a farmácia não? E mais, nós estamos falando de uma isenção que não está relacionada à atividade de cervejaria. É uma isenção de um tributo relacionado à propriedade. Por que a microcervejaria é mais merecedora do que a farmácia? Aliás, teve um, que esse eu nem me preparei para falar, mas teve também, muito semelhante a esse da microcervejaria, que tinha o objetivo de dar isenções às academias de ginástica. Por que uma academia de ginástica é mais merecedora do que um hospital? Ou do que um restaurante? Percebe? Então, nós temos sempre, quando a gente fala em desoneração fiscal, a gente sempre tem que perceber a isonomia,
atrelada à coerência jurídico-tributária. Aqui embaixo eu coloquei aderência entre o tributo e a motivação do benefício. Isso daqui se encaixa, na verdade, se encaixa na coerência jurídico-tributária, né? Por quê? Porque quando eu falo em aderência entre o tributo e a motivação, eu estou falando da relação jurídico-tributária envolvida entre sujeito passivo e sujeito ativo. Lembrando, quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo é aquele ente público que tem o poder de instituir e cobrar um tributo. Quem é o sujeito passivo? É aquele que se submete à lei elaborada pelo sujeito ativo. O sujeito ativo tributa, o sujeito passivo é tributado. Quer um exemplo de uma lei justa que a gente vê em vários lugares? É a lei que concede isenção para os imóveis dos ex-pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Veja, você está indo direto na questão da propriedade. É um imposto que incide sobre a propriedade urbana. Então, ele está dando desconto para o proprietário daquele bem. Tá bom? Vocês já devem ter percebido que no meu trabalho diário, né, uma das minhas atividades muito fortes é dar parecer em projeto de lei. E quando eu sou a favor de um projeto de lei, ainda assim eu coloco um argumento contrário, que é a necessidade de caixa do ente público. Qual é a questão? A questão é que o dinheiro que entra na tributação, ele é utilizado para os custos municipais, para o custo de hospital, para o custo de creche, custo de escola, custo de recapeamento de via. O município tem custos para com o cidadão e ele retira justamente dessa tributação. Então, ainda assim, por mais que um projeto de lei seja meritório, a gente sempre tem que alertar, olha, esse projeto de lei diminui a capacidade de caixa do Estado. Tá? Ainda dentro da coerência jurídico-tributária da tributação, eu quero dar um exemplo aqui para vocês muito interessante, espero que eu não saia, que não bata a polícia aqui na minha frente, porque eu vou ter que falar disso. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, em vários municípios, nós tivemos, nos últimos tempos, parcelamentos aprovados, aqui em São Paulo nós temos um, que tinha como mote a manutenção do emprego. E aí, o que aconteceu? Na hora de aprovar, o inciso que falava lá, que para que a empresa tenha a possibilidade de fazer aquele parcelamento, ela precisa manter todos os empregos. Aí os vereadores vão lá e colocam que tem que manter 80% dos empregos, ou seja, permite a demissão de 20%. Aqui em São Paulo tem essa lei, e em alguns outros municípios, inclusive capitais, foram aprovadas leis idênticas, tá? São leis incoerentes. Essa mesma lei aqui em São Paulo ainda tem mais uma incoerência jurídico-tributária, que ela só vale para aquelas empresas que têm mais de 5 mil funcionários. Ou seja, o que acontece? Você acaba favorecendo só aquele que é maior. Não é certamente o objetivo da tributação e da administração tributária. Tá? Eu peguei agora 2 trechos agora do professor Paulo de Barros Carvalho, que é o professor de IBET, inclusive, que é o professor titular da PUC e é o professor titular da USP, falando, na verdade, nesse trecho ele não fala de desoneração tributária, ele fala de isenção, tá? Mas vale para todas as desonerações tributárias, e eu quero discutir com vocês. O que ele fala? Que as desonerações tributárias elas servem para dosar equilibradamente a carga tributária. A autoridade legislativa enfrenta situações mais agudas, onde vicissitudes de natureza ou problemas econômicos e sociais fizeram quase desaparecer a capacidade contributiva.
contributiva de certo segmento econômico, geográfico ou social. Veja, isso aqui, pessoal, é poesia no direito tributário. O que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo que a gente só desonera, a gente só promove uma desoneração quando você verifica na realidade fática do sujeito passivo, uma situação muito aguda, uma situação realmente que vicissitudes façam com que a capacidade contributiva vá abaixo do esperado. Falando em outras palavras, a gente deve pensar em desoneração fiscal, principalmente quando? Quando a tributação vai fazer com que o contribuinte quebre, com que o contribuinte não consiga manter a sua atividade. Numa situação desse tipo, a gente deve sim ser a favor das exonerações tributárias. E o que mais o professor Paulo de Barros Carvalho fala? Ele fala que a gente deve instituir isenções quando problemas econômicos e sociais fizeram quase desaparecer a capacidade contributiva. Vocês vão ver que hoje eu ainda vou contrariar algumas formas de isenção em que eu reconheço que sim, que houve um problema econômico que fez quase desaparecer a capacidade contributiva. Mas por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso por questões técnicas que vocês vão entender. Tá? Então, lembrando, só para a gente rever, que a gente já falou disso, né? A isonomia no âmbito do direito tributário está no inciso 2º do artigo 150. A gente chama isonomia de igualdade material. Qual a diferença entre o princípio da isonomia e o princípio da igualdade, de fato? O princípio da igualdade, ela não considera as condições iniciais de cada um. O princípio da isonomia tem como objetivo o nivelamento. O nivelamento entre aqueles que estão em condições diferentes, tá? Vamos só dar uma olhada aqui. Então, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, a gente está lá no artigo 150 da Constituição, que fala das limitações do poder de tributar, que é onde aparecem a maioria das imunidades. Então, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, instituir tratamento desiguais entre aqueles que se encontram em situações equivalentes, sendo proibida a distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida. Então, veja, um médico que ganha 10 mil e um engenheiro que ganha 10 mil devem ser tributados da mesma forma, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Tá? Então, agora vamos discutir um pouquinho situações em que realmente o princípio da isonomia fica maculado, fica machucado. Uma lei, PL é projeto de lei, tá? Nós estamos falando de uma lei que altera posteriormente critérios para a formalização de um parcelamento. Isso aqui fere o princípio da isonomia. Isso aqui eu estou assistindo de camarote atualmente, uma situação bem... Quase todas as situações eu estou assistindo atualmente, porque elas acontecem o tempo todo, tá, pessoal? O tempo todo. Então, por exemplo, nesse parcelamento que eu contei para vocês, que a empresa tem que ter mais de 5 mil funcionários, e que ainda pode demitir 20% deles, na verdade, a lei obriga que eles mantenham 80% dos seus funcionários, ela tinha lá uma regrinha de que era necessário apresentar determinado documento para aprovar o número de funcionários, para provar que tinha aquele número de funcionários adequado. Só que a empresa não preenchia aquele documento, porque aquele documento não era obrigatório, e apresentou um documento semelhante. O que ocorre? A gente já viu que a interpretação da isenção ela tem que ser literal. Logo,
a isenção lhe foi negada, ainda que ela fizesse prova do número de funcionários. Perceba a importância e a força do artigo 111. Ainda que a empresa tenha conseguido provar que ela fazia jus pelo número de funcionários, a lei mandava ela demonstrar que ela fazia jus ao número de funcionários por determinado documento, que ela não apresentou. Logo, a isenção foi indeferida. E aí veio um projeto de lei permitindo a reabertura daquele parcelamento, porque o parcelamento ele tem uma data máxima para a pessoa parcelar, a reabertura desse parcelamento, simplesmente demonstrando o número de funcionários, não necessariamente por aquele documento específico. O nome desse documento é CAGED, tá? Não precisava falar o nome do documento, mas enfim. Não necessariamente com CAGED, mas demonstrando o número de funcionários. Isso é um PL que quebra a isonomia. Por quê? Porque as outras empresas, elas se esforçaram para ter o CAGED. Elas talvez tenham gastado alguma coisa com um funcionário ou com um advogado, por exemplo, para fazer um CAGED. Aí, de repente, vem uma outra lei dizendo que está reaberto e não precisa mais do CAGED. Tá? Outro exemplo, está aqui, eu já conversei com vocês. Isenção de IPTU para cervejarias e academias. Por que uma cervejaria e uma academia devem ter isenção? Se ao lado da cervejaria e da academia você tem, por exemplo, um shopping center. Por que o shopping center não tem esse tipo de isenção? Tem um outro exemplo que eu não coloquei aqui, mas que é um exemplo muito interessante, que talvez eu até volte a falar dele, que é um exemplo bem recente, inclusive. Era um projeto de lei que permitia dar isenção para aquelas sociedades sem fins lucrativos. Uma sociedade sem fins lucrativos, ela já é imune dos impostos que incidem sobre suas rendas, patrimônio e serviços. Ela já tem essa imunidade, né? Ela queria dar isenção de IPTU para aquelas entidades que funcionavam como asilo, mas que cobravam até 2 salários mínimos. E aí, o que eu falei? Eu falei, olha, algumas dessas instituições, elas já são instituições sem fins lucrativos. Logo, elas já são imunes. Então, se já existe imunidade para aquelas que não têm fins lucrativos, por que eu vou dar isenção para as que têm fins lucrativos? Né? Porque uma isenção desse tipo só vai favorecer os que têm fins lucrativos. E, horas, certamente eu vou tirar o bônus daquela que não tem fins lucrativos e não é esse o objetivo da tributação. Se a Constituição Federal já estabeleceu imunidade para aquele que dentro de uma determinada atividade não tem fins lucrativos, não cabe à lei municipal dar isenção para suprir a falta de imunidade para aqueles que têm finalidades lucrativas. Tá certo? E veja que não ter finalidade lucrativa não tem nada a ver com não cobrar, tá? Eu posso ter uma instituição sem fins lucrativos cobrando, mas desde que as receitas não sejam distribuídas entre os sócios, que as receitas não sejam enviadas para o exterior. Falando de outra forma, para que uma instituição seja reconhecida como sem fins lucrativos, ela não precisa prestar apenas serviços gratuitos. O que ela precisa é respeitar os critérios que estão previstos lá no artigo 14 do CTN. Se você tiver aí o CTN, já abre e dá uma olhadinha. É legal. Tá? É justamente o exemplo que está aqui embaixo. Né? Isenção para casas de repouso que cobrem menos de X salários mínimos. Veja, as casas de repouso, em geral, elas já são instituições sem fins lucrativos.
Logo, elas já não pagam impostos. Se eu der uma isenção desse tipo, eu vou fazer com que aquelas que têm fins lucrativos se equiparem às que não têm fins lucrativos. Elas vão ficar equiparadas e não vai ter vantagem nenhuma abrir mão da finalidade lucrativa. E certamente não é isso que a lei quer. E nem era isso que a Constituição Federal queria quando criou essa imunidade. Tá certo? Um outro exemplo de princípio da isonomia. Esse aqui eu peguei de um projeto de lei de 2014. Vou contar para vocês o que era. Ele previu o seguinte, olha, aqueles imóveis que forem construídos com tais e tais critérios vão ter um desconto de tantos por cento no IPTU. O projeto de lei até aí está adequado? Até está. Por quê? Porque ele tem aí o objetivo de fazer com que a cidade seja mais sustentável e tal. Mas veja, quando eu falo... Oi, Carla, boa noite. Quando eu falo de um projeto de lei que concede isenção para quem constrói dali para frente e quem eventualmente já construiu antes dentro desses critérios. Para que a isonomia seja respeitada, a gente tem que ter a recepção daqueles que construíram antes e que caibam nesses critérios. Então, essa também é uma forma de quebra de isonomia. Então, eu não posso ter uma data de corte desprestigiando aqueles que já cumpram as condições previstas anteriormente. Entendeu? Vamos em frente. Foi proposto, em vários momentos, isenções tributárias. Interessante que essa isenção tributária ela pretendia da isenção de ISS também. Só que não incide ISS na atividade do restaurante, né? O restaurante, ele vende refeição e pela Lei Complementar 87, a refeição incide ICMS, né? Mas, enfim, isenções decorrentes da pandemia de coronavírus para restaurantes, sem observar se eles realmente foram afetados. Olha como isso é um problema para a isonomia. Alguns restaurantes, pessoal, tiveram acréscimo na sua renda, no seu rendimento, decorrente da pandemia de coronavírus. Por quê? Porque eles passaram a vender delivery. Ora, muitos restaurantes realmente foram afetados. Mas, em contrapartida, essa renda se desloca. Quando você tem uma crise, você tem um deslocamento da renda. Então, fornecer isenção, conceder isenção, eventualmente, para um restaurante que tenha um aumento na sua renda, é uma falha muito grave de isonomia. Né? Vamos falar agora um pouquinho da questão da coerência jurídico-tributária que eu deixei para trás, agora a gente vai trazer de volta. Eu repito aqui a questão das isenções, né? Que ela é uma falha de coerência jurídico-tributária, conceder isenção para aquele que não teve uma perda de arrecadação. E aqui, moratória de ISS. Pessoal, a quantidade de projetos de lei que eu vejo concedendo moratória e parcelamento de ISS é absurdo. Por que não se pode conceder parcelamento e moratória de ISS? Eu já expliquei para vocês no começo dessa aula o quanto a moratória e parcelamento são parecidos. Mas ocorre que o ISS ele decorre da renda. Ainda que ele não seja um imposto que incide sobre a renda, mas ele decorre da receita. Ele é uma parcela da receita do sujeito. Então, se eu te vendo alguma coisa, se eu te presto um serviço de R$1.000 e a alíquota é de 5%, você me paga 1.000 e eu tenho que recolher 50% dos cofres públicos. Ora, em que momento que eu tenho a disponibilidade para pagar esses 50%? É na hora que eu recebi de você. Se o fisco permite o parcelamento desses 50 em 10 de 5, por exemplo,
O risco de que eu não tenha 5 e 5 e 5 e 5 para entregar para o fisco é muito grande. A chance de eu aumentar o atraso no pagamento, a inadimplência, é muito grande. É por isso que a gente não deve nunca conceder moratória de ISS. Eu imagino que entre vocês aí, a gente tenha muito, deve ter procuradores, deve ter auditores. A gente nunca deve permitir a aprovação de um projeto de lei concedendo moratória ou parcelamento de ISS. Eu não coloquei nessa aula, mas outra coisa que a gente não deve permitir é parcelamento e moratória de ITBI. Até porque, o que acontece? O ITBI tem que estar quitado para que o sujeito faça a transferência de imóvel. Inclusive, o banco, ele não faz um financiamento enquanto você não tem a liberação nossa, prefeitura. E aí, o que acontece? Os municípios acabam fazendo leis de ITBI que permitem o parcelamento. Só que aí eles postergam a escritura lá para o fim do pagamento do ITBI. Isso me parece um parcelamento tabajara, porque você está parcelando, só que você está atrasando o fato gerador do imposto. E aí o que acontece? Muitas vezes os negócios são desfeitos nesse tempo. E aí nós somos obrigados à devolução desses valores. Então, outra coisa que eu proponho para os senhores, que não permitam em seus municípios que se aprovem qualquer tipo de parcelamento e de moratória de ITBI. Tá? Moratória de IPTU. Essa daqui é bem comum, tá? Em geral, elas aparecem como alteração de calendário do imposto, tá? Essa daqui é bem comum. Eu não tenho muito o que discutir sobre isso. É uma proposta até coerente. Por quê? Porque ela não está ligada a uma receita. O ISS está ligado a uma receita. O IPTU não. O IPTU ele é uma despesa pura. Então, até faz sentido você conceder a moratória em algumas situações. Então, disso aqui a gente não tem tanto a falar mal. Tentativa de impor um teto para aumento do IPTU. Isso aqui foge um pouco da questão da Covid, mas eu quero contar rapidamente para vocês. Tem aí em alguns municípios uma tentativa de limitar o aumento do IPTU ao IPCA. Tá? Por que isso é inconstitucional? Porque o IPTU ele tem que estar ligado à base de cálculo, que é o valor venal do imóvel. E o valor venal do imóvel ele vem de algo que a gente chama de planta genérica de valores. A planta genérica de valores tem o preço do metro quadrado de construção em todos os lugares da cidade e tem os preços de construção, não de terreno, mas de construção em todo o município também, em todas as condições dessas construções. Com base no mapa genérico de valores, a gente consegue calcular o valor do IPTU. E qual é o problema de você estabelecer o teto no IPCA? O problema é que existem valorizações e desvalorizações na cidade e o município tem que ser capaz de fazer essa alteração. Ainda que a gente não consiga aprovar uma nova lei de planta genérica de valores todo ano, a gente tem que ter essa possibilidade. Tá? Se a gente não puder subir mais do que o IPCA, na verdade a gente está fixando o valor do IPTU no valor atual. Aí, de repente, uma área onde tem uma construção de um metrô, uma construção de um porto, ou, de repente, uma construção de alguma coisa que desvalorize o imóvel, nós não poderemos mais corrigir para baixo e para cima os valores venais dos imóveis, caindo em inconstitucionalidade. Então, isso aqui, pessoal, é um negócio bem inconstitucional, tá? Isso aqui é algo que a gente não pode permitir nos nossos municípios e a gente tem que tentar todo ano que o prefeito, sim, aprove uma nova PGV. Em não se aprovando uma nova PGV, a gente tem que levar para o prefeito um decreto pronto, atualizando a cada ano o IPTU dentro do IPCA, porque o IPCA é a atualização monetária vigente. Então, nos anos em que a gente não consegue atualizar a PGV, a gente aumenta pelo IPCA. E esse aumento de base de cálculo pelo IPCA é exceção ao princípio da legalidade, tá certo? Exceção ao princípio da legalidade pode ser feito por decreto.
são também completamente ilegais e inconstitucionais. Ilegais perante o CTN e inconstitucionais perante a Constituição, aqueles projetos de lei que transferem a dosimetria do incentivo fiscal para o executivo, tá? Isso também é inconstitucional. Por quê? Porque a lei, toda a questão quantitativa, todo aspecto quantitativo do tributo, o aspecto quantitativo a gente tem que entender tanto a definição da base de cálculo quanto a definição da alíquota, elas estão dentro da reserva legal. O que é a reserva legal? É um princípio que diz, olha, esse assunto, aquele outro assunto, devem ser tratados por lei, artigo 97 do CTN, tá? Ele diz o que é que está na reserva legal. Base de cálculo e alíquota estão na reserva legal. Logo, se base de cálculo e alíquota estão na reserva legal, quaisquer desonerações também estão na reserva legal. O aspecto quantitativo do tributo faz parte do princípio da reserva legal, tá bom? Quero rapidamente, espero que dê tempo, queria até que o Edu me falasse aí se eu posso avançar uns minutinhos, tá? Talvez eu precise avançar uns minutinhos. Quero conversar aqui com vocês sobre imunidades e isenções aparentadas, que é um tema muito recorrente e muito atual. Vou contar a historinha aqui para vocês. Eu botei por escrito, tá? Em 2018, o plenário do STF, em 2 recursos extraordinários, em incidentes de repercussão geral, ele reconheceu a incidência do IPTU, respectivamente, sobre um terreno arrendado à Petrobras no Porto de Santos e sobre um imóvel cedido pela Infraero a uma concessionária de veículos no Rio de Janeiro. Vamos explicar de outra forma. O IPTU ele incide sobre a propriedade. São terrenos públicos. Terrenos públicos, eles gozam daquilo que a gente chama de imunidade recíproca, que é a imunidade dos entes públicos. Na medida em que esses terrenos são cedidos ao particular, eles continuavam, até essas decisões, eles continuavam imunes. Por quê? Porque eles eram de propriedade de um ente público. Logo, o que aconteceu? Com essas decisões, ficou afastada a imunidade tributária do IPTU em relação a terrenos públicos cedidos à empresa privada ou de economia mista, ao fundamento de que chama imunidade recíproca. Quer dizer, eles gozavam da imunidade recíproca porque eles eram do ente público. Agora passou-se a se reconhecer, não, pera, se esse terreno está cedido a uma entidade privada, a entidade privada passa a ser contribuinte do IPTU. Professor, contribuinte ou responsável? Olha, o STF não detalhou e usou a palavra contribuinte, o que me parece até bastante adequado, não no âmbito técnico, mas no âmbito sociopolítico. Tá? Tecnicamente, tem aí um problema, sim, de falar que eles são contribuintes, até porque o contribuinte do IPTU é aquele que tem o domínio sobre o bem, é aquele que tem a propriedade, a posse ou o domínio útil. Tá? E essa posse é aquela posse com animus domini. E ele nunca vai ter a posse com animus domini sobre um terreno público, porque terreno público não sofre prescrição aquisitiva, ou seja, não é adquirido por uso capião. Logo, ele nunca vai ter o domínio. Mas o STF chamou de contribuinte. E trouxe 2 teses. Tá? Primeira tese, a imunidade recíproca não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja nela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese, é constitucional a cobrança de IPTU pelo município. Na tese 437, como é que eles falaram? Que incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público, cedido a pessoa de direito privado devedora do tributo. Aqui ele falou só em devedor do tributo. Tá? Aqui ele não entrou em detalhes se é responsável, se é contribuinte. Tá? Devedor do tributo. Tá? Aí, o que aconteceu? Com esses 2 leading cases, a gente passou a ter a diferenciação da situação inversa. O que acontece, então? Vamos ler comigo a decisão do Luiz Fux. Ele afastou agora a cobrança do IPTU da Companhia de Docas do Estado de São Paulo, CODESP,
que é uma empresa privada, mas embora seja uma empresa privada prestadora de serviços públicos vinculada ao governo federal, e a Secretaria de Portos da Presidência da República. Quer dizer, ainda que o imóvel seja privado, de uma empresa privada, ele está em atividade típica do poder público. Logo, foi concedida a isenção. Tá? A decisão proferida na reclamação representa uma vitória para as empresas privadas prestadoras de serviços públicos, em razão de ter sido reconhecida a aplicabilidade da imunidade recíproca às empresas que, a despeito de ostentarem uma natureza privada, prestem serviços eminentemente públicos. E essa é a função, pessoal, da imunidade recíproca, é imunizar aquela atividade tipicamente pública, tá certo? E agora eu quero conversar com vocês sobre o que... Veja que são 2 passos consecutivos. Professor, o que você imagina? Qual é a sua expectativa em relação a isso num futuro próximo, em termos de decisões do STF, em termos de imunidades tributárias? Bom, vamos lá. Existe essa imunidade aqui, ó. Bom, essa daqui é imunidade recíproca, tá? Oi, Luciano, boa noite. Essa aqui é imunidade recíproca. É a proibição de tributação de patrimônio, renda e serviços de um ente por outro ente. E nós temos uma outra imunidade que é a irmã gêmea dela, que é também patrimônio, rendas ou serviços, das entidades, quero falar aqui, ó, daqui para frente, ó, das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Olha só. Essa imunidade, pessoal, é daquelas entidades sem fins lucrativos. Pensa, por exemplo, naquela escolinha do interior que foi criada por uma pessoa que queria realmente dar educação para aquelas crianças. Só que ela usa um imóvel privado. Você vai me dizer, peraí, professor, se essa instituição não tem fins lucrativos, ela já não paga IPTU. Tá, mas imagina que ela utiliza um imóvel privado. Ela utiliza um imóvel privado e ela está ali com uma atividade que é tipicamente pública. A atividade das instituições sem fins lucrativos são atividades complementares às atividades públicas. O que é a minha previsão em relação a isso? É de que nós vamos ter, daqui a um tempo, o STF reconhecendo a imunidade para aquele imóvel privado, não só que esteja em uso do poder público, mas que esteja, de repente, em uso de outro privado que faça, às vezes, de poder público. Por exemplo, uma instituição sem fins lucrativos, que eu já expliquei para vocês que, para que ela seja reconhecida como uma instituição sem fins lucrativos, ela deve respeitar o artigo 18 do CTN. Edu, se você quiser que eu pare, você me interrompe e me manda uma mensagem. Espera aí, acho que tem uma mensagem do Edu aqui. Pode, ele falou que pode, eu vou contar só mais uma historinha para vocês aqui. Imunidades de Oxonata. Pode me colocar, então, na tela aqui inteira, Edu, que eu só vou contar mais essa situação aqui para o pessoal e, em seguida, a gente termina. Inclusive, é um tema que eu acabei de mandar para uma publicação no Senan, né? Deve formar um capítulo do livro do Senan, que sai agora no mês de agosto, e que é uma situação muito complexa. O que acontece? Olha só. Nós temos aqui em São Paulo 2 exemplos muito fortes, e a gente deve ter no Brasil inteiro situações desse tipo. Um é um hospital, eu não vou dizer que o hospital é, evidentemente, que era uma instituição sem fins lucrativos, e que nunca pagou ISS na vida. Ficou lá, sei lá, 30, 40 anos sem pagar o ISS. O que acontece com uma instituição que não precisa pagar seus impostos? Ela cresce mais. Ela cresce mais e ela se empodera, né? Eu chamei isso de entesouramento, e eu acho que o nome está bom. Inclusive, no próprio artigo eu estou chamando isso de entesouramento. Nós temos uma outra situação que foi uma universidade, que também sempre gozou dessa imunidade.
O hospital, o que ele fez? O hospital, num dado momento, ele parou de investir nas suas atividades básicas. O que a gente levanta como hipótese? Que muito provavelmente ele vendeu tudo, né? Ele vendeu as atividades hospitalares e colocou lá no investimento de renda fixa. Qual é a suspeita? A suspeita é que ele vai tentar deixar passar o prazo decadencial e mudar as suas finalidades sociais, fazer uma transformação em empresa. E, de repente, posteriormente a essa transformação em empresa, fazer uma dissolução empresarial ou não, ou passar a agir como empresa daí para frente. Qual é o problema disso? O problema disso é que eles se locupletaram anos e anos dessa imunidade e agora resolvem dizer que não, agora nós não temos mais fins lucrativos. Pessoal, se isso acontecer no município de vocês, vocês vão interpretar que sempre existiu fins lucrativos. Isso é uma total falta de ética com a tributação. E aí a gente vai aplicar um princípio para poder fundamentar, que é o princípio do actionata. O que é o princípio do actionata? O princípio do actionata é um princípio do direito civil que diz o seguinte, olha, a prescrição não corre contra aquele que deve agir enquanto ele não toma conhecimento daquilo. Então, imagina o seguinte, você tem um imóvel que foi invadido. Se você tiver numa posse nova, que é uma posse menor do que 1 ano e 1 dia, você pode usar violência para desocupar o imóvel. Professor, quando começa a correr 1 ano e 1 dia? Pelo princípio do actionata, corre no momento em que você toma conhecimento. Não é do momento da invasão? Não. É do momento em que você toma conhecimento. Ah, professor, só que o princípio do actionata, ele é um princípio que se refere à prescrição e não à decadência. E nesse caso a gente está falando de decadência, porque o tributo não foi lançado. Só que a gente precisa lembrar que tanto a prescrição quanto a decadência no direito tributário, no CTN, eles são formas de extinção do crédito tributário. Eles têm no direito tributário a mesma natureza. Então, a gente vai começar a aplicar o princípio do actionata a cada vez que a gente assistir uma entidade que se locupletou pela não existência de fins lucrativos durante vários anos e que, de repente, resolve modificar o seu objeto social ou vender os seus ativos ou, de repente, vender a instituição inteira para alguém que tenha as finalidades lucrativas, a gente vai passar a aplicar o princípio da actionata. Qual a consequência de aplicar o princípio da actionata? É que não tem decadência. Logo, se não tem decadência, se nunca correu a decadência, significa que eu vou calcular o ISS desde o nascimento da sociedade até hoje. Tá? É essa a consequência. Isso pode parecer, eu tenho certeza de que parece para alguns, uma atitude brutal, mas é uma atitude que tem que ser levada em conta, tem que ser considerada e tem que ser aplicada para que a gente evite esse tipo de abuso de forma. Nossa, professor, isso é um abuso de forma? É um abuso de forma, porque alguém que passou 30 anos operando sem fins lucrativos e sem retirar lucro, e num dado momento resolve passar a tirar lucro, ele vai tirar capital de todo esse tempo. Quer dizer, ele vai tirar o lucro daquele tempo em que ele dizia que não tinha objetivo de lucro. Então, se ele não tinha objetivo de lucro e se locupletou das imunidades, logo ele precisa, então, remendar tudo aquilo que ele não pagou, a prestígio da municipalidade, para, então, modificar a sua condição social. Tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. Eu queria dar um aulão de benefícios fiscais e eu gostei mais ainda da ideia de dar esse aulão porque a gente está numa situação de pandemia e é um momento em que a legiferância referente às imunidades, isenções, imunidades não, mas as isenções e outras formas de benefícios fiscais estão mais flamejantes aí na sociedade, na sociedade jurídica.
é o princípio do actionata, viu, Cláudia? Actionata, em latim, é nascimento da ação. É o momento em que nasce a possibilidade de você iniciar uma ação. Inclusive, esse é um tema que, para mim, é muito caro, muito importante. Então, se algum de vocês estiver com algum problema desse tipo, aí onde vocês trabalham, me chamem, tá? Eu estou escrevendo sobre o tema, estou pesquisando, publicando sobre o tema. É um tema que, para mim, parece muito importante e de muito valor social, muito meritório em termos sociais. Então, se alguém tiver algum problema desse tipo, pode me chamar para a gente discutir a situação na prática, tá? Até porque essas alterações, elas são todas diferentes. Aqui eu já peguei duas formas muito diferentes, né? Uma desse hospital e outra dessa fiscalização. Na verdade, não sou eu que pego, porque eu não fiscalizo, né? Mas é que essas situações jurídicas mais pesadas vêm à assessoria jurídico-tributária na qual eu trabalho. Eu não fiscalizo, eu estou numa assessoria jurídico-tributária justamente assessorando quem fiscaliza. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá? Que bom, fico feliz que vocês tenham gostado. Nada disso tem relação, por exemplo, com o mestrado que eu fiz, tá? O mestrado que eu fiz foi na imparcialidade do processo administrativo tributário. É um tema que eu gosto muito e é um tema que provavelmente eu vou levar para o meu doutorado e estou estudando bastante dele, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Caso contrário, a gente pode finalizar, tá bom? Muito obrigado, eu fiquei muito feliz de dar essa aula aqui para vocês, tá bom?